alunos, sejam muito bem-vindos à aula de ciências e a aula de hoje vai ser 5 R's. Você sabe o que é isso? Bom, os 5 R's da sustentabilidade, na verdade é uma sigla do qual significa 5 palavras que começam com a letra R. E é sobre isso que a gente vai ver agora. Vamos lá. Essas 5 palavras são o repensar, o recusar, o reduzir, o reutilizar e, por último, o reciclar. Os 5 R's fazem parte de um processo educativo que tem por objetivo uma mudança de hábitos, de comportamento no cotidiano dos cidadãos. E vai ser sobre eles, sobre cada um deles que nós vamos falar agora. A começar pelo repensar. Vamos lá. Repensar significa refletir sobre os processos socioambientais de produção, ou seja, a matéria-prima, assim como as condições de trabalho dessa matéria-prima e da sua produção. Significa exercer um controle social sobre a cadeia de produção até a cadeia de consumo. Um consumidor consciente deve repensar sua forma de consumo e também a maneira de como contribuir coletivamente para esse fim. Eu trouxe alguns exemplos de como você pode repensar, né? A gente tem aí o exemplo de repensar a sua alimentação e quando a gente olha essa imagem, a gente consegue ver principalmente o prejuízo, né? E em relação à carne vermelha. Então, significa o quê, professora? Diante dessa imagem, que eu tenho que parar de comer carne? Não, se a gente pensa, repensar significa o quê? Você pensar não só no que chega à sua mesa, mas como tudo aquilo ali foi gerado, né? O que precisou ter para atingir até a sua mesa. Então, a partir do momento que eu como uma carne vermelha, está envolvido o quê? Está envolvido todo o desmatamento, por exemplo, que eu tenho para liberar a área para pasto, está envolvido todo o abate daquele animal, e aí a gente vai ver toda a emissão de gases poluentes, que a gente sabe que os bovinos, eles liberam metano, por exemplo. Então, a gente tem que repensar o quê? Será que vale a pena? Aí que tá. Então, você pense, quem sabe aí você não comece um dia sem carne, uma segunda sem carne. Ah, professora, mas e as proteínas que contém na carne? Vocês podem substituir, principalmente por leguminosas, como até mesmo a soja, mas vocês vão ter aí uma variedade de opções que podem dar vocês um consumo mais consciente. Outra forma de repensar foi o exemplo que eu trouxe, olha aí. A gente tem aí a questão do seu lixo orgânico, entre aspas, por quê? Porque não é um lixo. Todo aquele material que a gente costuma jogar fora, como resto de alimentos, principalmente cascas de legumes, ele pode sim ser aproveitado e virar inclusive adubo. O próximo R vai ser o R de recusar. O que significa recusar? Como diz a palavra, não consumir, né? É você rejeitar, não consumir o quê? Produtos que geram impactos ambientais significativos ao ambiente e que não sejam essenciais. Evitar o consumo exagerado, desnecessário, adquirindo apenas os produtos essenciais. Então, aí nós temos exemplo. Algumas razões para recusar o plástico descartável, como vocês estão observando. A gente tem a questão das sacolas plásticas, a recusa do canudo plástico e principalmente a recusa do copo descartável, né? Por quê, pessoal? A gente costuma pensar em quê? Descartável é algo que vai ser utilizado algum tempo e normalmente é curto e ele vai ser jogado fora. Então eu trouxe aqui, por exemplo, um canudo. Esse canudo aqui você pode substituir, andar na sua bolsa e substituir pelo canudo de plástico. Você pode recusar o canudo de plástico. Ou então, o descartável, o copo descartável. Eu tenho aqui um copo de silicone, que é o copo que eu sempre levo na minha bolsa quando eu quero ir para algum lugar. Então, eu posso recusar o descartável e utilizar um copo de silicone. Outro exemplo, as sacolas. As sacolas, o que acontece? Muitas das vezes a gente vai no supermercado e tem aquelas sacolas plásticas. Por que não a gente não compra uma sacola dessa, né? Essa sacola a gente costuma falar de sacolas retornáveis. Ela também vai ser composta de plástico, mas assim, você utilizar essa sacola significa você recusar. Pensa aí o número de vezes que você vai fazer compras ou que você vai em uma feira ou em sacolão, quantas vezes você poderia usar? Essa sacola aqui é minha, eu já tenho ela pelo menos há uns 2 anos. Então, imaginem quantas vezes eu não já utilizei e recusei a sacola descartável.
Porque para onde vai esse descartável? Vai para um aterro, vai para o lixão, vai parar no oceano? Antes da gente ir para o próximo R, eu trouxe esse exemplo aqui dessa ave que muitas das vezes, quando vai parar nas praias e oceanos, pode acabar, inclusive, parando dentro do intestino desses animais. E eu acho que não é isso que você quer, não é? Bom, o próximo R vai ser de reduzir. A gente já falou de recusar, de dizer não. Agora eu te convido a reduzir, a diminuir, né? A você diminuir a geração de lixo. Então, o primeiro passo para você reduzir essa produção, essa geração de lixo dentro da sua casa é, sem dúvida, reduzir o consumo. Comprar e utilizar produtos em exagero e sem necessidade prática só contribuem para poluir ainda mais o meio ambiente. Então, eu trouxe algumas estratégias para a gente reduzir, né? Então, a gente tem aqui a questão, você sabe quanto custa 1 quilo de carne? A gente já falou isso sobre essa questão lá no Repensar. Então, mais uma vez aí, a redução para você reduzir a questão dos gases poluentes, reduzir o desmatamento. Muitas das vezes o quê? A gente pensa que o desmatamento está lá, não acontece aqui, mas não. Você se alimentar e você comprar um produto que você não sabe a procedência dele, muitas das vezes você está também contribuindo para o desmatamento, para a emissão de gases estufas, tá bom? Vamos voltar. E por último, o exemplo que eu trouxe é o transporte consciente. A gente tem aí o quê? A questão dos transportes coletivos. Vocês têm que priorizar um transporte coletivo porque eu, no meu carro, de forma individual, eu estou emitindo muitos gases poluentes do que eu ir em um ônibus ou até mesmo de bicicleta que não polui em nada. O próximo R é o de reutilizar. Além de reduzirmos o consumo, podemos também reutilizar objetos e materiais antes de jogá-los fora. Eu trouxe alguns exemplos para vocês aí na tela, mas eu também trouxe aqui. E é isso que a gente vai ver agora. Vamos observar algumas das coisas que a gente pode reutilizar. Por quê? Reutilizar significa o quê? Reusar. Então, você usar de novo, só que com uma outra finalidade às vezes. Então, é você dar um novo uso àquele objeto, aquele pote, muitas das vezes ia para onde? Para o lixo. Então, é você dar mais uma utilidade, por isso reutilizar, ok? Então, eu trouxe aqui, por exemplo, a garrafa PET. A garrafa PET, você pode reutilizá-la para fazer o quê? Um artesanato. É muito bacana e muito bonito. Você não está tendo que comprar, gerar um custo em cima de um outro bem. Outro exemplo, quem aí em casa não faz isso? Eu reutilizo direto pote de sorvete, pessoal. Então, esse pote aqui para congelar a comida é maravilhoso. Eu reutilizo e muito na minha casa. Outro exemplo de reutilização é o quê? Essa bolsa aqui, que eu também uso para fazer minhas compras, ela já foi um dia um painel. Esses painéis que se apresentam em congresso, em palestras, então a gente deu uma nova utilidade, já que seria o quê? Descartada. Aqui nós temos brinquedos. Dá para fazer brinquedos também de materiais que iriam para o lixo, tanto de rolo de papel higiênico, como nós temos aqui, como garrafas, como latinhas de alumínio. Então, pessoal, a reutilização, ela vai muito da sua criatividade. Então, solte ela e deixe ela explorar o máximo de utensílios e de materiais que você já tem em casa. Vamos para o nosso último R. O nosso último R é o R de reciclar. Você insere o material em um novo ciclo de produção, ou seja, o reprocessamento de um item com o intuito de produzir um outro produto útil. Vocês têm aí a matéria-prima, né, representado pelas árvores. Você entra na questão da produção a partir da matéria-prima nas indústrias. Você tem o produto e cabe, né, a reciclagem, quando você vai novamente incluir esse produto no ciclo de vida para gerar um outro produto, ou seja, você vai levar novamente para uma indústria e ele vai se transformar em outro, ou você vai descartá-lo. Então, a decisão, ela vai ser sua. Mas muita gente acaba confundindo reutilizar e reciclar. A reciclagem não tem erro, você precisa passar por um processo químico, basicamente, porque você vai mudar aquele produto original. O pote de sorvete, ele não deixou de ser pote de sorvete, eu não mudei a matéria-prima. A matéria continuou prevalecendo o plástico. Então, ali, eu não tenho nenhum processo químico alterando aquela matéria. Já na reciclagem, sim, tá bom? E quais são as opções de reciclagem? Vamos olhar.
A gente tem, assim, muitos materiais que a gente nem tem ideia que são produtos recicláveis. Então, cada um com uma técnica diferente. Muitas vezes, né, a reciclagem é um processo bem mais barato do que a produção de um novo material. E é aí que está a importância dela. A gente tem aí como exemplo a madeira plástica, que é muito mais resistente e até de baixo custo. E por último, eu trouxe uma coisa muito legal, as telhas de Tetra Pak. Sabe o que é Tetra Pak? Tetra Pak são aquelas caixas de leite. Vocês conseguem perceber que ela é laminada por dentro e por fora tem um rótulo, normalmente a marca? E ali está impregnado várias camadas. Então, essas camadas, elas conseguem ser separadas, um processo mais complexo, e a gente consegue utilizar e fazer telhas. Olha que bacana. E outros produtos que eu trouxe também, como o papel reciclado. Vocês conseguem observar a sua folha mais escura e toda essa parte aqui também é reciclada, tá bom? E por último, mas não menos importante, as camisetas. Essa camiseta que eu estou, ela é de garrafa PET. Vocês conseguem observar o símbolo aqui? Essa aqui também eu trouxe. Ela não é 100% de PET, mas ela tem parcialmente PET na sua composição e é muito bacana. E agora eu te pergunto, quem recicla? Como reciclar? Bom, aí da sua casa, espero que você tenha falado, professora, existe aí vários caminhos, existem aquelas cores da coleta seletiva. É sobre isso que nós vamos falar. Olhem o slide. Na verdade, a gente fica muito preso à coleta seletiva e aquelas questões das lixeiras coloridas, que cada uma vai ter a sua função. Só que, na verdade, pessoal, a reciclagem ela vai um pouco além. Por quê? Você aí na sua casa, sabe se passa a coleta seletiva da Conlurb? Pode ser que passe, mas pode ser que não passe. Por quê? Dependendo do lugar, se for um lugar de difícil acesso, se for um lugar mais complexo do caminhão chegar, não vai ter a coleta seletiva, mas vai ter o quê? Os catadores. Os catadores, provavelmente você deve conhecer algum vizinho ou algum amigo, algum conhecido que passa recolhendo material reciclável. E não é o quê? Tudo separadinho. Até porque você não tem essas lixeiras em casa e não precisa ter. Olhem para o slide. Esses catadores, eles representam 96% dos produtos reciclados, é muita coisa. E sabe o que você pode fazer a partir de hoje na sua casa? Separar o lixo de 3 formas. O seu lixo orgânico, que você pode inclusive usar uma compostagem, o seu lixo seco e o rejeito, ou seja, aquilo que realmente não tem como ser reciclado e aí sim vai para o caminhão de lixo comum, como por exemplo papel higiênico, enfim. Agora o lixo seco, vocês podem separar de que forma? Colocar tudo que vai conseguir ser reciclado. Então, as garrafas PETs, as latinhas, o papelão. Então, a partir do momento que você tem esse comportamento de separar somente em 2 categorias, esse aqui vai realmente para o caminhão comum, mas esse aqui eu vou deixar para o catador passar ou na coleta seletiva. No site da Conlurb, vocês conseguem ter essa informação dos endereços direitinho que passam com os dias de coleta seletiva. Se não tem coleta seletiva, vocês têm a obrigação de ajudar e a responsabilidade de ajudar aquele seu amigo catador que muitas das vezes eles fazem por subsistência. E aquilo ali que você acaba jogando fora no lixo comum pode gerar renda para muita gente que precisa dessa renda. Agora eu te convido a assistir um vídeo de uma professora lá de Angra dos Reis, do sul do nosso estado, que faz um trabalho belíssimo com os produtos que muitas das vezes são recicláveis, mas são difíceis. A gente não consegue encontrar de uma forma muito fácil a reciclagem. Vamos olhar? Olá, meu nome é Monique Oliveira, sou professora aqui no município de Angra dos Reis. E o que eu quero falar hoje, um desses principais impactos que nós causamos é o descarte incorreto do lixo, ou melhor, o que nós acreditamos ser lixo. Porque nem tudo aquilo que nós descartamos é lixo de fato. Ele é dinheiro, ele pode ser reciclado, reaproveitado. E eu vou dar um foco especial aqui, para o nosso amigo plástico, ou melhor, inimigo, não sei. Mas o plástico, ele é um material que dificilmente vai se decompor na natureza. Então, aqui em Angra dos Reis, eu criei um ponto de coleta de materiais que são recicláveis, mas infelizmente não são recolhidos pelas cooperativas,
para poder destinar para o local correto, onde realmente vai acontecer uma reciclagem. Vou mostrar um pouquinho desse projeto para vocês, um pouquinho desse ponto. Então aqui eu montei os pontos de coleta, começando por esse material, que é uma embalagem plástica metalizada no interior. Esse material daqui se diz reciclado, mas infelizmente ele não é reciclado. Então eu criei um ponto de coleta para esse material. Material de escrita, que são canetas, canetinhas, lápis, borracha, tudo que não está sendo mais utilizado. Esponja de cozinha, que também é plástico. Quando você está lavando a louça, você está liberando microplástico. Esse material também não é reciclado, vai para o aterro sanitário. Então aqui, esse material eu vou destinar para reciclagem. E as bitucas de cigarro. Bituca de cigarro também é um material que nós encontramos muito no chão, muito na natureza, porque as pessoas elas não destinam para o local correto, não jogam no lixo. E isso daqui é o material mais encontrado hoje nos oceanos. Os animais estão comendo isso e estão morrendo por estarem comendo algo que não é natural, não é o alimento real deles. Esse material eu envio para uma escola técnica em Minas Gerais e ele vai ser transformado em papel compostável. Então é um pouquinho do ponto que eu criei aqui e vocês acham esses pontos espalhados por todo o Brasil. É só pesquisar na internet. Muito legal o trabalho da professora Monique, não é? Muito bacana. E eu trouxe algumas alternativas aqui no Rio de Janeiro que vocês podem descartar alguns desses materiais. Vamos olhar. Temos aí o exemplo das tampinhas, que vão trabalhar diretamente com ONGs de animais. Então a gente tem aí doações, vocês podem entrar nessa página que eu coloquei para vocês, da Rio Eco Pets, para justamente separar as tampinhas plásticas e ajudar nesse projeto. Outra questão, a reciclagem do óleo de fritura. Muitas das vezes eles acabam indo para o ralo da pia e acabam indo para os rios e oceanos de forma totalmente incorreta. É possível reciclar para fazer sabão, isso mesmo. Temos aí também o exemplo da reciclagem do papel, que vocês podem inclusive fazer a reciclagem de casa, que vai ser o desafio que eu vou propor no seu aplicativo Rio Educa em Casa. Então a reciclagem, pessoal, é o caminho mais adequado para os resíduos. Então, pessoal, a aula vai ficando por aqui, mas eu espero que você tenha aprendido sobre os 5 R's e comece a colocar em prática hoje. Por quê? Eu vou encerrar com essa frase aqui, ó. Quando for jogar algo fora, repense. Não existe fora. Eu vou ficando por aqui e até a próxima. Tchau, tchau!